Boa noite, Félix. Meu nome é Eliel. Tenho 42 anos. Sou casado com a Lorena há quase 2 décadas e tenho uma filha chamada Rebeca. Até pouco tempo atrás, eu levava uma vida simples, honesta, quase banal. Era o tipo de sujeito que se contentava em cortar a grama aos sábados, ver futebol aos domingos e dormir cedo durante a semana. Mas tudo mudou quando meus sonhos começaram a se repetir. Sonhos que aconteciam. O primeiro foi trivial. Sonhei que uma vizinha viria pedir açúcar às 3 da tarde. Acordei, esqueci o sonho. Mas quando o relógio marcou 15 horas em ponto, lá estava ela batendo no portão com o copinho de plástico na mão. No dia seguinte, sonhei que a lâmpada da cozinha estourava enquanto minha esposa fritava pastel. No outro dia, estourou exatamente como no sonho, mesmo cheiro de óleo queimado, mesma expressão assustada no rosto dela. As coincidências começaram a se empilhar e, com o tempo, deixaram de parecer coincidência. Começaram a aparecer avisos, e então começaram a aparecer comandos, até que vieram os pesadelos. Eles começaram há 3 meses. Em todos eles, havia uma caixa d'água, sempre a mesma. Não era a minha, nem a de ninguém que eu conhecesse. Era de cimento grosso, com uma escada de ferro oxidada e um tampão de concreto pesado, que alguém, talvez eu, abria com esforço. O interior da caixa era escuro, mas o sonho sempre me empurrava a olhar dentro. Às vezes eu via apenas água turva, às vezes um vulto boiando. E em algumas ocasiões, eu via corpos. Primeiro desconhecidos, depois familiares. Até o dia em que vi minha filha lá dentro. Acordei com um grito preso na garganta e suor empapando o lençol. Lorena me sacudiu, perguntando se eu estava tendo um ataque. Mas como explicar que minha própria mente estava me mostrando o fundo de uma caixa d'água que eu nunca tinha visto, mas que de alguma forma eu sabia que existia? Félix, a pior parte é que, em cada um desses sonhos, eu sentia uma coisa no peito. Não medo, não culpa, mas um alívio cruel. Como se aquilo que eu estivesse vendo fosse algo que precisava acontecer. Algo que eu já tinha feito antes. Algo que eu voltaria a fazer. Tentei ignorar, juro por Deus. Mas o sonho se repetia. Com detalhes novos. Com sensações mais reais. Com vozes que chamavam meu nome. Uma tarde, tomei uma decisão idiota. Fui procurar a tal caixa d'água. Liguei para a prefeitura. Inventei que era técnico da vigilância sanitária. Pedi os registros de caixas de abastecimento abandonadas. Não sei como me deram, mas me deram. Foi assim que encontrei o local do meu pesadelo. Fica nos arredores de uma antiga escola rural, desativada desde 1993, na zona de transição entre a cidade e o Mato Alto. A caixa está lá, solitária, como um monumento da decadência, ao lado de um prédio de tijolos ocres com janelas estouradas. É a mesma que aparece nos meus sonhos, cada trinca no concreto, cada degrau enferrujado, cada pingo de umidade na borda. Subi. Meus pés tremiam em cada degrau, mas algo me impelia a continuar. Era como se a realidade estivesse dobrando sob a vontade do sonho. Como se eu estivesse me lembrando de algo que nunca vivi. Lá em cima, a tampa estava exatamente como nos pesadelos, rachada no canto, mas inteira. Empurrei com força. O concreto gemeu, poeira subiu. E o cheiro? De morte. De coisa guardada demais. De água podre misturada a algo mais denso. Espiei. Dentro da caixa, boiava o corpo de uma criança. Félix, você acredita em destino? Eu fiquei ali, paralisado, encarando aquele rosto que se desfazia lentamente sob a água. Era um jovem, talvez uns 16, pele muito branca, camiseta do vermelha, bermuda rasgada. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se devia chamar a polícia ou pular de cabeça. Mas, estranhamente, meu peito não ardia de culpa. Ardia de reconhecimento. Foi quando as lembranças começaram a voltar. Fragmentos. Ecos. Imagens perdidas que meu cérebro parecia ter enterrado em cimento grosso. Eu via minhas mãos sujas. Ouvi choros abafados. Lembrei da madeira batendo. E da frase que ecoava na minha mente. Ele precisava sumir. Não sei explicar, Félix. Eu achava que estava sonhando com o futuro. Mas o que meus sonhos estavam mostrando era o passado. Um passado que eu mesmo enterrei. Que eu mesmo afoguei. O jovem da caixa d'água se chamava Romeu. Ele era filho da minha vizinha da rua anterior à que moro hoje. Isso foi há anos, antes de eu me casar. Eu era jovem, inconstante. Tinha explosões de raiva que me faziam ver tudo preto. E Romeu, ele viu algo que não devia. Algo que eu fiz. Algo que poderia acabar com minha vida. Eu o calei.
Naquela época, eu trabalhava como auxiliar de manutenção em escolas públicas. Tive acesso a todas as chaves. Levei o garoto até lá com a promessa de mostrar a ele um lugar secreto para ver pipas no céu. Ele confiou. Crianças sempre confiam. O que aconteceu em seguida? Bom, meu cérebro se esforçou muito para apagar. Mas agora, tudo está de volta. Os sonhos foram apenas um ensaio da verdade. Um ensaio para o meu castigo. Porque não parou por aí. Na noite seguinte à descoberta, sonhei com outro corpo. Uma mulher. Na outra, um rapaz. Na seguinte, minha esposa. Sonhos que mostram mais corpos na mesma caixa. Mas a caixa ainda cabe mais. Hoje à tarde, subi novamente até o topo da estrutura. Desta vez, levei uma lanterna. Apontando para dentro, vi 7 corpos ao todo. Alguns esqueletos, outros em estágio avançado de decomposição. Eu os conheço. Todos eles. São pedaços da minha história. E agora, o último corpo que falta lá dentro é o meu. Mas, por que, Félix? Porque sinto que ainda não é a hora. Porque tenho a sensação de que preciso terminar algo antes. Acordei hoje com uma nova imagem gravada na mente. Minha filha, Rebeca, em pé na beira da caixa, olhando para dentro. Ela segura um caderno. Está lendo algo em voz alta. Palavras que não entendo. Palavras que parecem me acordar. Não sei se estou preso num pesadelo ou se o pesadelo sou eu. A verdade é que meus sonhos são janelas, mas também são espelhos. Eu me olho e vejo o monstro que escondi. E o pior, Félix, é que agora eu sonho todas as noites com você. Você subindo os degraus. Você espiando lá dentro. Você lendo esta carta. Talvez você seja o próximo a saber demais. E quando isso acontecer, lembre-se de que a caixa ainda tem espaço. Meu nome é Lorenzo. Tenho 47 anos e trabalho. Ou trabalhava, não sei mais. Como porteiro noturno em um condomínio de luxo no Porto de Santos. Fui indicado ao seu canal por um antigo colega de plantão, o Eduardo, que jurava que você não apenas ouve com atenção, mas compreende aquilo que outros chamam de loucura. Félix, preciso contar o que aconteceu comigo. Não sei se o que vivi foi real ou algum tipo de castigo. Talvez um sonho. Talvez um colapso mental. Mas há imagens e sons que me perseguem como se tivessem acontecido ontem, mesmo que o tempo ali dentro não faça mais sentido algum. Tudo começou numa noite comum. Pelo menos era o que eu pensava. Eu estava no turno da noite, como de costume. O condomínio Alto Mar, ali no Cais 6, sempre foi um lugar silencioso demais para a quantidade de dinheiro que circulava ali. 3 torres, cada uma com 20 andares, apartamentos vazios na maior parte do tempo. Gente que aparece 2 vezes por ano. Um ou outro morador fixo, senhoras viúvas, empresários reclusos, uns estrangeiros esquisitos que ninguém sabia exatamente o que faziam ali. Meu trabalho era simples, monitorar as câmeras, receber encomendas, abrir e fechar os portões. Nada demais, mas naquela noite, algo mudou. Era uma terça-feira. Vento forte vindo do mar, carregando aquele cheiro azedo de peixe morto e maresia velha. A portaria estava em silêncio, exceto pelo chiado intermitente do rádio interno. As câmeras mostravam corredores vazios, o elevador parado no térreo, o pier deserto, até que uma notificação piscou na tela. Franzi a testa. Ninguém usava aquele estacionamento. Desde uma reforma inacabada, ele estava interditado. O concreto úmido, as luzes quebradas, umidade por toda parte. Mas ali estava, um vulto atravessando o canto da câmera 06. Revisei o monitor, avancei o vídeo. O vulto desaparecia atrás de uma das colunas e não voltava. Peguei o rádio e tentei contato com o segurança da ronda externa. Nada. Interferência. Desci. A primeira coisa que notei foi o som. Um som molhado. Como se algo estivesse sendo arrastado. Um som de carne? Um saco plástico? Era difícil de definir. A segunda coisa foi o frio. A temperatura caiu bruscamente assim que a porta metálica se fechou atrás de mim. Luzes de emergência acesas piscando em vermelho. Nenhum carro, nenhum som humano. Caminhei entre as colunas, passando por poças d'água negras, sentindo o cheiro de mofo encharcando meu uniforme. Então vi algo. No fundo do estacionamento, encostada em uma parede com pintura descascada, havia uma porta que eu jurava nunca ter visto antes. Era velha. Madeira podre, dobradiças corroídas, mas estava entreaberta, e uma luz azulada escapava por ela. Um som vinha lá de dentro. Algo como uma gravação antiga tocando ao contrário. Eu deveria ter ido embora. Voltar à portaria. Chamar reforço. Mas minha mão se moveu sozinha.
A porta rangeu ao abrir e revelou uma escada que descia em espiral, envolta num nevoeiro fino que não fazia sentido estar ali. Desci. Foram 10, 15 minutos descendo sem parar. A escada parecia se alongar quanto mais eu descia. Quando cheguei ao fim, estava diante de um corredor de paredes de pedra crua, úmidas, cobertas por símbolos riscados com algo escuro. Sangue, ferrugem, tinta, não sei. No fim do corredor, uma sala circular. E no centro dela, uma cadeira. Alguém sentado. Era eu, ou alguém idêntico a mim. Mesmo uniforme, mesmo crachá, mesmos olhos assustados. Ele não se moveu, apenas olhou para mim e disse, sem abrir a boca: "Você está atrasado, Lorenzo. Eles já chegaram." Atrás dele, 3 figuras surgiram da escuridão. Altas, magras, envoltas em mantos encharcados. Seus rostos não existiam. Apenas buracos negros onde deveriam estar olhos, nariz, boca. Tentei correr, mas meus pés não obedeciam. O chão escorregadio me puxava de volta. A cadeira, o outro eu, os vultos. Tudo girava, como um ralo sugando minha consciência. Acordei na portaria, suado, tremendo. A câmera da Torre C fora desligada. Fui até lá. A porta do subsolo estava trancada com correntes enferrujadas e cadeado. Liguei para o zelador. Ele disse que ninguém usava aquele andar há anos. Mais do que eu lembrava. Voltei ao arquivo do condomínio. Procurei plantas antigas. E lá estava. Uma sala marcada como infraestrutura subterrânea. Acesso restrito. Nenhum detalhe. Nenhuma explicação. Na noite seguinte, algo mudou novamente. Os moradores começaram a descer sozinhos. Um por um. Em silêncio. Pela câmera, vi a senhora do 1502 da Torre A. O senhor libanês da Torre B. O garoto loiro do 1103. Todos descendo ao subsolo. Vi-os atravessarem as grades que antes estavam trancadas. A luz azul brilhou de novo. Fui atrás. Encontrei o mesmo corredor. A mesma sala. A cadeira agora estava vazia, mas as figuras ainda estavam lá. Me esperavam. E dessa vez, eu sentei. Desde então, Félix, não sei mais o que é sonho e o que é vigília. Às vezes acordo no hospital, com tubos enfiados no braço, ouvindo médicos dizendo que estou em coma desde janeiro, após ter escorregado no estacionamento e batido a cabeça. Outras vezes estou na portaria, vendo os mesmos moradores repetirem os mesmos movimentos. A senhora do 1502 sempre desce às 3h17. O garoto loiro nunca pisca. O senhor libanês fala com a parede. Às vezes sou um deles. Às vezes estou deitado numa cama branca, preso a um mundo que gira sem mim. Comecei a escrever este relato com a intenção de avisar, mas agora percebo que não sei mais quem está lendo. Se é você, Félix, ou apenas outra projeção da minha mente quebrada. Talvez nem eu mesmo seja real. O barulho está voltando. A luz azul também. Eles me chamam de novo. E eu preciso ir. Oi, Félix. Meu nome é Bruna. Talvez você me ache louca. Talvez todos achemos que estamos loucos em algum momento. Mas decidi escrever porque há algo nesta história que precisa ser contado por alguém que vai saber escutar. Alguém como você. Não aguento mais carregar esse peso sozinha. E depois do que vi, depois do que vivi, bom, você vai entender. Trabalho em uma empresa de tecnologia chamada Sensor Core. Não é o tipo de lugar que aparece nas notícias, embora esteja por trás de muito do que você vê sendo chamado de imersão neural. Eu era, ou sou, porque ainda estou contratada, embora não volte lá há semanas, supervisora do setor de testes da nossa sala de realidade virtual experimental. A empresa chamava essa sala de SRV-13, um nome frio, burocrático. Mas nós, os funcionários, a apelidamos de a Sala Branca. E se você visse, entenderia por quê. Imagine um cubo liso de paredes brancas reluzentes, absolutamente simétrico, sem portas visíveis, sem janelas. O chão era macio como borracha, mas absorvia o som como um poço de areia. A tecnologia do lugar era o que havia de mais avançado. Mapeamento neural, projeção sensorial, estimulação sináptica. Tudo isso acoplado a um capacete que lia impulsos cerebrais e alimentava as imagens projetadas diretamente na sua mente. Era como sonhar acordado. No começo, os testes eram simples. Reproduzíamos ambientes neutros, uma floresta, uma praia, um cômodo vazio, e observávamos como o cérebro respondia. Tudo muito metódico, tudo muito limpo, até que começaram as cartas. Elas começaram a chegar do nada. Sempre anônimas, sempre deixadas na gaveta da minha mesa. Trancada, diga-se de passagem.
Eram folhas finas, dobradas com cuidado, escritas com letra cursiva. O papel tinha cheiro de eucalipto e o tom das palavras. Estranho. A primeira dizia: "Você já notou como a sala branca respira quando ninguém está olhando?" Achei que fosse algum tipo de brincadeira interna, então joguei fora. Mas no dia seguinte havia outra, e mais outra, e outra. Sempre frases curtas, sempre provocativas. Algumas diziam coisas como: "Há coisas que não foram feitas para serem vistas de dentro. O que se projeta na sala é só a superfície, escave mais fundo. O cubo tem memórias. Félix, nunca revelei isso a ninguém, mas comecei a guardar as cartas. Não sei porquê. Algo me incomodava nelas, é verdade, mas também havia uma estranha familiaridade. Era como se eu já tivesse lido aquelas palavras antes, como se fossem dirigidas só a mim. Até que numa segunda-feira qualquer, dessas mornas, sem gosto, chegou uma carta diferente, mais longa, quase uma página inteira. Nela havia um nome, Isadora, e uma pergunta. "Você se lembra do que aconteceu com Isadora, Bruna?" Meu coração parou. Não era um nome qualquer. Era o nome da minha irmã, que morreu quando eu tinha 15 anos. Ela caiu de um prédio durante uma excursão escolar. Dizem que foi acidente. Dizem que escorregou tentando tirar uma foto. Mas eu estava lá. E até hoje, não lembro direito do que aconteceu. Minhas mãos tremiam quando terminei de ler. Não contei a ninguém. Mas algo me corroía por dentro. Como alguém sabia disso? Aquilo não estava em redes sociais, não estava em currículo, não estava em lugar nenhum. Só eu sabia. Só eu. E então, eu cometi um erro. Um erro que não posso desfazer. Decidi testar a sala branca com aquela lembrança. Liguei o capacete. Ativei o protocolo de imersão com inputs manuais. E mentalizei o momento em que minha irmã caiu. Era como estar lá de novo. O céu nublado, o cheiro de concreto molhado, os gritos das crianças. Eu vi Isadora rindo, subindo na mureta do prédio, eu tentando chamá-la de volta. E então, uma figura atrás dela. Uma figura escura. Não tinha rosto, não tinha contornos. Apenas olhos. 2 olhos fundos e sem brilho. Estava ali, parado, observando. E foi ele. Eu juro por tudo que é sagrado. Ele quem a empurrou. Naquele instante, a simulação começou a desandar. O céu piscava. O chão se desfazia em camadas. E a figura se virou para mim. Félix, ela sorriu. Não com uma boca, com os olhos. Uma curva torta, úmida dentro da escuridão. Desliguei o capacete em pânico. Mas mesmo com ele fora da cabeça, a sala branca não parava. Ela estava tremendo. As paredes respiravam. E no canto, havia uma nova carta, sem que ninguém tivesse entrado. "Você se lembra agora?" Tentei denunciar. Fui até os superiores. Mostrei as cartas, contei o que vi. Mas a maioria riu. Disseram que eu estava sobrecarregada, que isso podia ser efeito residual da imersão. Mandaram-me tirar uns dias. "Vai para casa, Bruna. Descansa. Depois você volta." Mas eu não voltei. As cartas continuaram chegando, agora em casa. Uma delas dizia: "Você deixou a porta aberta." Depois disso, comecei a ouvir coisas. Sons dentro do apartamento, como o papel sendo dobrado, passos atrás da porta. E em uma noite, quando fui tomar água, vi o vulto no canto da sala. Olhos, Félix, os mesmos olhos. Corri, saí. Não voltei. Desde então moro em hotéis. Troco de cidade a cada semana. Tento me esconder. Mas algo me persegue. Algo que estava dentro da sala branca. Ou algo que estava enterrado dentro de mim. E que a sala apenas trouxe à tona. A última carta que recebi, encontrei numa mala que nunca abri, dizia: "O objeto precisa circular. O artefato não pertence a um só portador." Não sei ao certo a que objeto se referia, até lembrar de um item que ficava ao centro da sala branca durante os testes. Um pequeno cubo metálico, preto, com inscrições que mudavam a cada sessão. Sempre achei que fosse só decoração, um tipo de foco visual. Mas agora me pergunto, o que era aquilo de verdade? Dias atrás, vi uma postagem num grupo de brechó no Facebook. Uma mulher em São Carlos vendendo um cubo decorativo por R$ 50. Era ele. O mesmo formato. As mesmas inscrições. Caros viajantes da noite, o que vocês acharam desses relatos? Qual deles te deixou mais arrepiado? Deixem seus comentários abaixo, quero saber a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos relatos sombrios. Sua história pode ser a próxima a ser contada aqui. Até a próxima. E que a noite seja
Assustadoramente boa.